Olá, bem-aventurados! Chegou o momento da nossa leitura diária. Vem de manhãzinha, né? Depois que a gente já orou, a gente já abençoou os nossos inimigos, já pedimos a Deus para nos ensinar a amar, já pedimos a Ele para nos ensinar a fazer e a cumprir a sua vontade. Já nos agradecemos pelo privilégio de termos acordado. Chegou a hora da gente fazer a nossa reflexão diária, tá? Hoje o título diz: Ele está chamando a sua atenção. Gosto muito de uma frase de Larry, que ele diz: Deus sussurra em nosso prazer, mas grita em nosso sofrimento. Com frequência é preciso uma situação dolorosa para chamar a nossa atenção. Acredito que Deus frequentemente tem se utilizado de circunstâncias diversas para chamar a nossa atenção a seu respeito. Decisões erradas, enfermidades, desemprego, falta de dinheiro e etc. É possível aprender logo com esses problemas. Eles não vêm para destruí-lo, para levá-lo ao fracasso. Ao contrário, pode ser a oportunidade para aproximar-se do Todo-Poderoso, aquele que certamente é o seu fiel amigo, amigo de todos os instantes, na alegria, na tristeza, todo o tempo. Não está na hora de você bater um papo com ele? Perceba a grande oportunidade de experimentar o poder que vem do alto na sua vida. As nossas distrações não nos afastam de Deus, mas as situações difíceis nos aproximam. As nossas distrações nos afastam de Deus, mas as nossas situações difíceis nos aproximam dele. Olha que interessante isso. As nossas distrações nos afastam de Deus, mas as situações difíceis nos aproximam dele. Tá vendo? Olha, eu falei, gente, no devocional, olha como é que Deus trabalha, né? Uma coisa interligada na outra. Eu falei no devocional sobre Mateus 11, sobre o jugo, o fardo que tá pesado, né? Que Jesus nos dá um jugo, que nos dá um fardo leve, né? Quando a gente pede a Ele descanso: vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos darei alívio da carga pesada. E aqui fala que as dificuldades, elas vêm não para nos afastar de Deus, né? Então tá pesado para você a cruz? Tá pesado carregar? Tá passando por muito problema? Olha que a gente leu. Deus, quando tá passando por isso, Deus tá chamando a sua atenção, gente, pro chamado dele, para cumprir o propósito que ele tem na nossa vida. Deus tem um propósito para cada um, gente. Uns foram chamados para levar a palavra através dos louvores, outros através da palavra literal mesmo, pregando a palavra do Senhor, outros através de vídeos, outros pregando pro vizinho, pregando no trabalho, cada um com o seu chamado, mas sempre, Deus vai nos chamar para levar a sua palavra, né? E Cristo se revela muito na dificuldade, porque a palavra mesmo disse, Jesus mesmo disse: se você fizer o bem para quem você ama, que diferença há nisso? Você tem que fazer o bem para aqueles que fazem o mal para você. Você tem que perdoar aqueles que te ofendem, porque eu perdoar quem não fez nada para mim, não tem por que eu dar o perdão, né? E as dificuldades vêm para isso. A dificuldade, gente, é para nos aproximar de Deus, porque são nos momentos de adversidade que Cristo se revela na nossa vida. É que aí as pessoas vão ver se nós somos fiéis mesmo ao nosso Deus. Se tudo isso que a gente fala que nosso Deus, ele nos livra da morte, que ele salva, que ele liberta, que ele cura, que ele abre a porta de emprego, que ele cura as enfermidades, que ele transforma as nossas vidas, é nesse momento que as pessoas que estão ao nosso redor, que quando a gente fala de Cristo, que elas estão ali, elas ficam o tempo todo nos observando, para quando nós passamos por esse momento, nós vamos ter mesmo essa fé que a gente fala nos vídeos, que a gente fala na igreja, que a gente fala na rodinha de amigos, né? Eu falo: ai, fulano, mas você fala que tem que confiar, que tem que usar, e aí você tá cheio de problema e não tá crendo em Deus, não tá confiando, tá se afastando de Deus. Os problemas, eles vêm pra você, tá ali, ó, que aí você começa a se intensificar na oração, você começa a se intensificar no jejum, e vai lendo a palavra, e vai, enquanto o corpo tá fraco, vai fortificando. E aí, enquanto tá cheio de problemas na vida, enquanto seu corpo tá ficando fraco, você tá fortalecendo o seu espírito, se enchendo do Espírito Santo de Deus, entendeu? Fortalecendo a alma, o espírito, porque um espírito forte fortalece o corpo, mas um espírito fraco adoece o corpo. Então, se você tá com muita dificuldade, tá com muito problema, tá passando pela enfermidade, é porque o seu espírito tá fraco, você tem que fortalecer. E como você alimenta a sua alma? Como você alimenta o seu espírito? Ó, com isso daqui, gente, com a palavra de Deus, tá? É o único alimento para a alma, tá?
se alimentando da palavra. Aprendei de mim que sou manso e humilde, bondoso, bom de coração. Vai alimentando, né? Tá passando pela dificuldade? Vai dar glória a Deus. Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que o produto da oliveira minta, Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor. O que Abacuque quis dizer com isso? Que venham os problemas, que venham as dificuldades, que me falte o emprego, que me falte a comida, que eu tenha problema no meu casamento, que eu tenha problema com meu filho, que eu tenha problema aonde for, que eu tenha problema, Senhor. Mas mesmo assim, eu não vou me entristecer com o Senhor. Eu vou me alegrar, porque se eu estou passando por tudo isso, Deus vai me dar o escape e o livramento. Né? O povo, quando saiu do Egito, do lugar de sofrimento, não colocou o pé para fora e já estava em Canaã, não. O povo teve que caminhar, a promessa era de 40 dias, tá? Só que o povo foi rebelde, caminhou 40 anos, porque o povo foi rebelde e ingrato. Mas tinha que passar pelo deserto, e deserto é lugar de dificuldade, é lugar que você vai passar pela enfermidade, é lugar que você vai enfrentar o desemprego, é lugar que você vai enfrentar o divórcio, vai passar pelo adultério, vai ter que suportar o adultério, a mentira, a prostituição, os vícios. Vai passando por tudo isso, vai vencendo. E cada passo que você vai dando ali no deserto, você tá vencendo. O que a gente não pode fazer, o que a gente não deve fazer, é pensar nas cebolas do Egito. Ai, mas Deus trouxe a gente para esse lugar, mas lá no Egito eu tinha cebolas, né? Eu tinha pelo menos uma casinha, uma choupana, uma grutinha, um buraquinho para me dormir, entendeu? Lá no Egito eu tinha isso, e lá no Egito eu tinha farinha, e eu tinha não sei o quê, e isso, e aquilo, esquecendo das promessas do Senhor, tá, gente? Esquecendo que a tribulação que a gente passa aqui é para um bem maior, né? Que Deus vai nos levar para um lugar maior. Eu falo isso porque Deus fez isso comigo. No momento de tribulação, quando eu tava, né? Daí eu tô caminhando rumo a Canaã, né? Mas eu passei o começo, o período mais difícil foi o começo do deserto, que eu não estava preparado para aquilo. Então fui enfrentando, passando por todas essas coisas, enfrentando a enfermidade, enfrentando o desemprego, enfrentando as afrontas, as humilhações, tendo que lidar com os ressentimentos, né? Com os meus problemas internos, com os vícios, entendeu? Tive que romper tudo isso. E cada passo que eu fui dando ali no deserto, cada passo que eu ainda tô caminhando, cada passo que eu avanço, eu tô mais perto de Canaã. Sem olhar para trás, tá? Sem pensar nas cebolas que ficaram lá no Egito. Porque Deus não vai deixar eu morrer de fome. Deus não vai deixar eu morrer de sede no deserto. Ele não vai. Ele vai... De dia ele vai mandar a nuvem para me proteger do sol e à noite a coluna de fogo para me aquecer, tá? E quando eu estiver diante do mar, que o caminho, que eu não encontrar um caminho e o mar, e eu só ver o mar na minha frente, ele abre o mar e faz caminho para que eu possa passar. É o que tá na Bíblia. Tem que crer nisso, né? Então vai vir as dificuldades, gente. E a gente pede muito a Deus sabedoria, pede paciência. E aí vem as dificuldades, vem os atritos, a confusão. É pra mostrar que você tem paciência. Você pede forças a Deus, então Deus vai colocar o quê? Uma carga mais pesada ali pra você. Porque como é que a gente adquire força? Eu vejo muitas pessoas na academia. Elas começam a pegar um pezinho 5 quilos, depois ela passa pra 10, depois passa pra 20. E é assim. E aí Deus vai aumentando a nossa carga, para aumentar a nossa resistência. O nosso corpo vai ficando resistente, o nosso espírito vai ficando resistente. Então cada dificuldade que você passar, você está cada vez mais perto de Canaã. Se alegre no Senhor, né? Peça a Deus sabedoria, força para te tirar, para suprir a sua necessidade nesse momento difícil. O que nos afasta de Deus são as nossas distrações, tá? Quando a gente pensa no Egito, quando a gente pensa em coisas que desagradam a Deus, isso nos afasta. As dificuldades, elas vêm para nos aproximar. Porque quando a gente tem muito essa coisa que parece até um instinto natural. Tá na dificuldade, a gente sempre clama por Deus. Mas aí Deus vai te abençoar, você não lembra de agradecer, né? Você não lembra de agradecer, de retribuir, de dar o seu dízimo, de fazer, de ajudar quem precisa, mas quer ganhar o seu salário, quer que Deus abra a porta do emprego. Aí alguém vai te pedir um pacote de macarrão, você não dá, entendeu? Mas quando você estava na dificuldade, você queria que alguém te desse um pacote de macarrão, você pediu. Então, assim, temos que ser gratos a Deus por tudo que ele tem nos feito, né? E para tudo há um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Principalmente passar por esse período de dificuldade. Então a gente está passando para a gente chegar mais pertinho, bem juntinho do Senhor Jesus, né? Cumprindo o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e você tenha um excelente dia.